Presente no dia a dia de todas as pessoas, o ferro gusa, por meio do aço, desempenha um papel importante no desenvolvimento da sociedade, participando de quase toda a cadeia industrial, desde a construção civil até a indústria aeronáutica. O consumo do ferro gusa teve aumento rápido e com maior demanda. A tecnologia de produção se aperfeiçoou ao longo do tempo. Isso possibilitou a produção de maior quantidade de calor no processo e obter a liga ferro-carbono, chamada também de ferro gusa. Hoje, poucos países ostentam situações de grandes áreas disponíveis e próprias à produção de madeira para carvão vegetal, como o Brasil. Diante disto, temos a cadeia de produção de ferro gusa como uma das maiores geradoras de mão de obra direta e indireta do nosso país. O processo de produção de mudas de eucalipto tem início com a higienização e esterilização das bandejas e dos tubetes. Rigorosamente formulado, os insumos, fibra de coco, vermiculita e casca de arroz são homogeneizados, dando origem ao substrato. No processo de enchimento dos tubetes, o substrato é utilizado como composto imprescindível para o desenvolvimento sadio das mudas. No canteiro de mudas, são selecionadas as plantas que darão origem aos clones. Após a preparação das estacas, as mudas são cuidadosamente plantadas, em um método conhecido como estaqueamento. Com o objetivo de acelerar o processo de enraizamento, o ambiente é vaporizado por nutrientes necessários ao desenvolvimento inicial da muda. Nesta etapa, o importante é garantir a proteção das mudas. Para isso, elas ficam acondicionadas em viveiros semicobertos que reduzem a incidência dos raios solares. A parte final deste processo tem como objetivo principal a padronização, a seleção e a preparação das mudas para o plantio. Após atingir a idade ideal, os eucaliptos são cortados e ainda no campo aguardam o momento de serem levados aos fornos para a carbonização. Os fornos de carbonização são construídos em um processo praticamente artesanal. Neste processo, é importante colocar o maior volume possível de lenha dentro do forno, além de evitar a utilização de madeira verde. As etapas de fechamento do forno e carbonização da madeira são as mais importantes de todo o processo, já que a total vedação evita a entrada de oxigênio no forno, o que resulta na melhor carbonização da lenha. Após 4 dias de resfriamento, o forno é aberto e o carvão está apto a ser utilizado. O carvão vegetal, produzido nas fazendas de eucalipto e nas carvoeiras, é transportado a granel ou embalados em sacos. Na usina, antes de ser levado aos silos, o carvão vegetal é pesado, medido e direcionado a um sistema de peneiramento para a eliminação dos finos, indesejáveis ao processo. Nas usinas de ferro gusa, os minérios são pesados, classificados e estocados em lotes no pátio. Após análise de laboratório, os minérios são destinados aos silos, onde passarão por tratamento térmico e secagem. Nesta etapa, os minérios e fundentes, como calcário e quartzo, são peneirados e dosados de acordo com a sua composição química e o tipo de ferro gusa a ser produzido. Os fundentes têm a função de combinar com as impurezas dos minérios, formando a escória. Depois de dosados, carvão, minério e fundentes são colocados em uma caçamba rotativa, que homogeneiza a carga e a leva ao topo do alto forno, onde será descarregada. Todo o processo de preparação da carga e alimentação do forno é comandado por um controlador lógico programável, que por meio de uma sonda mantém o forno sempre no nível máximo. Apesar de não ser visualizado, é o alto forno que recebe todos os insumos e os transforma em produto final, através do processo de oxirredução do minério de ferro e os demais fundentes, em ferro gusa. Depois de fundidos, gusa e escória são vazados e separados no canal pela diferente densidade desses materiais, sendo o ferro gusa direcionado às coquilhas para ligotamento. À medida que o carrossel gira,
O ferro gusa se solidifica na coquilha e esfria até chegar ao ponto de desmoldagem, onde mecanicamente se descarrega numa caçamba. Ao fim do processo, o ferro gusa é descarregado no pátio. O gás que sobra pode ser queimado numa tocha ou em caldeira para geração própria de energia elétrica.